Ela foi empurrada para um casamento que não escolheu. Ignorada pelo marido. Comparada à irmã. Mas enquanto o mundo a rejeitava, Deus a via. Essa é a história de Lia, a mulher que nunca foi escolhida, mas que gerou o Messias. Lia vivia à sombra. À sombra da irmã, à sombra das expectativas, à sombra de um casamento arranjado onde o amor não fazia parte do contrato. Sua história começa na casa de Labão, um homem astuto que conhecia o valor de cada oportunidade, e que usaria suas próprias filhas como peças em seu jogo de interesses. Lia era a primogênita. Tinha olhos meigos, talvez até cansados. A Bíblia diz que os olhos de Lia eram fracos, Gênesis capítulo 29, versículo 17, e muitos interpretam isso como sinal de fragilidade ou aparência menos encantadora. Mas o texto hebraico original pode também indicar ternura, suavidade, uma beleza interior que passava despercebida diante do brilho exuberante de Raquel, sua irmã mais nova. Raquel era pastora, ativa, bonita, encantadora. Lia, por outro lado, era aquela que ficava mais tempo em casa, provavelmente cuidando da organização, dos deveres invisíveis, aqueles que ninguém aplaude, mas que sustentam tudo. Desde cedo, Lia aprendeu a viver com a sensação de ser a outra, a menos desejada, a que sobra. E, como se isso não bastasse, seu destino seria marcado por uma decisão que ela não escolheu. Na cultura antiga do Oriente Médio, o casamento não era um ato baseado no amor romântico, mas sim um arranjo familiar, muitas vezes com fins econômicos, sociais ou até políticos. Os pais tinham autoridade para decidir com quem seus filhos se casariam. E havia uma regra implícita: a filha mais velha deveria casar antes da mais nova. Isso explicava, pelo menos em parte, o que Labão fez. Ele não queria quebrar esse costume da terra, como diria mais tarde a Jacó. Mas o que é tradição para uns, pode ser trauma para outros. Quando Jacó chegou à casa de Labão fugido de Esaú, apaixonou-se por Raquel. Um acordo foi feito, 7 anos de trabalho por sua mão. 7 anos em que Lia assistiu o romance se desenvolver bem diante dos seus olhos. 7 anos em que Raquel era o centro da atenção, o motivo dos olhares, e ela, o pano de fundo. Jacó trabalhou com alegria, pois amava Raquel. E Lia assistia tudo em silêncio. Talvez ela se perguntasse se algum dia seria amada assim. Talvez esperasse que alguém a enxergasse como uma mulher completa, não apenas como a mais velha, a alternativa, a obrigação. Então veio o casamento. A celebração. A noite. Mas, nas sombras da tenda e da tradição, Labão agiu. Deu sua filha mais velha no lugar da mais nova. Não era incomum que, em casamentos da época, a noiva fosse velada da cabeça aos pés. O ritual acontecia à noite, com pouca iluminação, e o noivo só teria contato íntimo após o casamento consumado. E Jacó só percebeu o engano quando o dia clareou. Ele acordou e viu que talvez nunca esperasse. A mulher com quem ele não sonhou era agora sua esposa. Lia. O texto bíblico é direto. Quando amanheceu, eis que era Lia. Gênesis capítulo 29, versículo 25. E o silêncio que se segue nesse versículo é ensurdecedor. Não se ouve a voz de Lia. Não há defesa, nem explicação. Apenas a constatação: ela foi entregue. E rejeitada. O que Lia sentiu naquela manhã? Sabia que seria trocada logo depois? Sabia que viveria com um homem que a enxergava como engano, como armadilha? Talvez ela tivesse esperança. Talvez tivesse medo. Talvez só estivesse obedecendo ao pai. Mas o resultado foi o mesmo. Lia entrou na história como uma substituta. Jacó, furioso, exige Raquel. E Labão, frio, oferece a segunda filha em troca de mais 7 anos de serviço. 7 anos em que Lia viveria ao lado de Jacó, mas não em seu coração. 7 anos com o título de esposa, mas sem o afeto de um marido. O mais cruel é que, apesar de tudo, Lia amava Jacó. E isso torna sua situação ainda mais dolorosa. Ela era a mulher que estava presente em todos os momentos, mas invisível onde mais importava, no coração de seu marido. Esse início trágico revela um padrão que se repetiria ao longo da vida de Lia. Fazer parte sem ser celebrada, ser necessária sem ser desejada, estar presente sem ser notada. Mas, paradoxalmente, é justamente nesse cenário de desprezo que Deus começa a se mover. A história de Lia nos confronta. Quantas vezes na vida somos colocados em situações onde não fomos escolhidos,
mas fomos empurrados? Quantas vezes tentamos merecer amor, provar nosso valor, conquistar um espaço, só para perceber que o coração do outro está em outro lugar? A dor da rejeição silenciosa pode ser mais cruel do que a ausência total. Porque Lia estava lá, mas era como se não estivesse. Era esposa, mas não parceira. Era mãe, mas não musa. Era aliança, mas não desejo. Lia era uma mulher presa em um casamento que não começou com amor. Uma mulher dividindo seu lar com uma irmã mais bonita, mais amada, mais esperada. Uma mulher com nome, mas sem lugar. E mesmo assim, Deus a via. Ele viu sua aflição. Ele não esperou que alguém a defendesse. Ele se moveu. Porque o Deus da Bíblia não escolhe como os homens escolhem. Ele não se guia por aparência, nem por charme, nem por preferências humanas. Ele vê o coração. E ele começa suas maiores obras por onde ninguém espera. Lia é o retrato daquelas pessoas que foram empurradas para histórias que não escolheram, mas que, mesmo assim, continuam caminhando com dignidade. E quando o mundo diz você não é suficiente, Deus responde, você é onde eu vou começar algo grandioso. O lar de Jacó tornou-se um campo de batalha emocional. E no centro desse campo estavam duas mulheres com o mesmo sobrenome, o mesmo sangue, o mesmo marido, mas com destinos e dores completamente diferentes, Lia e Raquel. A Bíblia não poupa detalhes. Depois do casamento, Jacó amava claramente a Raquel mais do que a Lia, Gênesis capítulo 29, versículo 30. E esse amor desequilibrado se tornaria o combustível de uma rivalidade que, ao longo dos anos, deixaria marcas profundas na história de Israel. Raquel era o amor da juventude de Jacó, o rosto que ele esperou 7 anos para ver como esposa. Lia era a mulher que ele recebeu por engano. Mesmo assim, a vida as uniu sob o mesmo teto, e o resultado foi uma convivência carregada de ciúmes, comparações e competições. Mas havia algo curioso acontecendo. Deus, que vê aquilo que o homem ignora, tomou partido silencioso daquela que chorava em segredo. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Gênesis capítulo 29, versículo 31. O favor de Deus se inclinou sobre Lia, não porque ela fosse perfeita, mas porque ela era invisível aos olhos do mundo. O primeiro filho nasceu, e Lia o chamou de Ruben, dizendo, o Senhor atendeu à minha aflição, agora, certamente, meu marido me amará. Versículo 32. Essa frase, agora ele me amará, revela uma ferida que o nascimento não curou. Lia estava dando a Jacó aquilo que toda mulher daquela época desejava, filhos. E mesmo assim, isso não bastava. Ruben. Depois Simeão. Depois Levi. 3 filhos, 3 tentativas de conquistar o coração de Jacó. Em cada nome, uma declaração. Ruben, meu marido me verá, Simeão, meu marido me ouvirá, Levi, meu marido se unirá a mim, mas o amor de Jacó continuava voltado para Raquel. E Raquel, mesmo amada, se via humilhada por não poder gerar filhos. A estéril invejava a fértil. A rejeitada invejava a amada. E o lar se tornava um espelho da alma, rachado, tenso, confuso. Raquel, impaciente, exigiu filhos de Jacó. E quando não obteve resposta divina, recorreu à antiga prática cultural dos patriarcas. Deu sua serva Bila como concubina, para gerar filhos em seu nome. Lia, por sua vez, fez o mesmo com Zilpa, sua serva. E assim, os filhos iam se acumulando, mas o amor continuava ausente. Esse ciclo revela uma dor moderna com roupagem antiga, a busca por valor através da performance. Lia tentava ser amada por ser mãe. Raquel tentava ser relevante ao gerar filhos, mesmo que por meio de outra mulher. As duas estavam competindo por atenção, por posição, por validação, em vez de viverem a beleza de serem quem eram. Não era apenas uma disputa de filhos. Era uma disputa de afeto. Cada criança nascida carregava não só um nome, mas uma expectativa: será que agora ele vai olhar para mim? Lia vivia esse padrão. Raquel também. E Jacó, embora homem abençoado, não tinha sabedoria para lidar com 2 almas feridas ao mesmo tempo. E o mais impressionante é que, mesmo sendo rejeitada, Lia nunca desistiu de amar. Sua dor era real, mas ela não se tornava amarga. Ela continuava tentando, esperando, crendo. E, no meio dessa confusão emocional, ela gerou mais um filho. Dessa vez,
Algo mudou. Ela o chamou de Judá, e disse, esta vez louvarei ao Senhor. Versículo 35. Foi o primeiro nome que não veio carregado de tentativa de agradar Jacó. Foi o primeiro nascimento onde o foco não era o marido, nem a irmã, nem a competição. Foi sobre Deus. Judá. Louvor. Uma virada espiritual. Um alívio na alma. Um sinal de que Lia havia finalmente entendido algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. O valor dela não estava no olhar de Jacó, mas no olhar de Deus. É aqui que o conflito entre irmãs começa a mudar de tom. Não porque tudo se resolveu, mas porque Lia deu um passo em direção à cura. Enquanto Raquel ainda vivia sob o peso da esterilidade e da inveja, Lia começou a descobrir que há um tipo de amor que não precisa ser conquistado, apenas recebido. Mas esse conflito não foi apagado. Ele seguiu por anos. Os filhos de Lia e Raquel mais tarde entrariam em disputas, em ciúmes, em brigas por poder. A tensão entre os filhos nasceu do desequilíbrio entre as mães. E isso nos ensina algo poderoso: as dores que não são curadas hoje, podem virar sementes de guerra amanhã. O que Lia e Raquel viveram dentro daquela tenda foi mais do que uma rivalidade entre irmãs. Foi o retrato do que acontece quando o amor humano se torna ídolo, quando buscamos nas pessoas o que só Deus pode nos dar. Lia queria ser vista. Raquel queria ser mãe. Mas nenhuma das duas, naquele momento, sabia que já eram preciosas aos olhos do Eterno. Lia chorava. Não diante de homens, mas diante de Deus. Seu coração, rejeitado por Jacó, ferido pela comparação com Raquel, derramava-se em silêncio. E foi nesse silêncio que Deus agiu. A Escritura é clara: vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, Gênesis capítulo 29, versículo 31. Não foi um milagre aleatório. Foi uma resposta. A esterilidade de Raquel e a fertilidade de Lia não foram apenas questões biológicas, foram decisões divinas. Porque Deus não apenas vê. Ele responde à dor que o mundo ignora. Lia deu à luz seu primeiro filho e o chamou de Ruben, que significa, vede, um filho. E ela disse, certamente agora meu marido me amará. A esperança estava viva. Ela pensou que, ao dar um filho a Jacó, finalmente conquistaria um lugar no seu coração. Mas não aconteceu. O filho foi recebido. O amor, não. Ela engravidou de novo. Nasceu Simeão. Porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, me deu também este. Lia entendia que Deus estava ouvindo sua dor, mas ainda assim, sua expectativa estava no homem. No olhar de Jacó. No amor que nunca vinha. Terceira gravidez. Levi. Agora, meu marido se apegará a mim, pois lhe dei 3 filhos. 3 filhos. 3 tentativas. 3 decepções. A cada novo nome, a cada nova declaração de esperança, Lia colocava o coração diante de um homem que não sabia recebê-lo. Mas então algo muda. A 4ª gravidez não é anunciada com um lamento. Nem com um pedido de amor. Lia, dessa vez, se volta para Deus. Ela dá à luz mais um filho e o chama de Judá, que significa louvor. E ela diz apenas, desta vez, louvarei ao Senhor. Sem tentar agradar Jacó. Sem tentar competir com Raquel. Sem mendigar aceitação. Apenas louvor. Foi um momento espiritual poderoso. Porque, pela primeira vez, Lia parou de tentar consertar por fora uma dor que só poderia ser curada por dentro. Ela não teve resposta de Jacó. Mas teve resposta de Deus. E, ao se voltar para ele com gratidão, mesmo sem ter tudo o que queria, Lia encontrou algo que nenhuma esposa rejeitada pode fabricar: paz. E o que ela não sabia é que, naquele bebê chamado Judá, estava sendo gestada a promessa mais poderosa da história da humanidade. Porque, gerações depois, da linhagem de Judá viria Davi, e, séculos mais tarde, viria Jesus, o Filho do Deus vivo. Deus não apenas ouviu o choro de Lia, ele o eternizou. Mas a história ainda não havia terminado. Lia teria ainda mais filhos: Issacar, Zebulon e Diná, a única filha mencionada. Cada nascimento trazia sinais de uma mulher que, pouco a pouco, trocava expectativa por fé. A cada filho, Lia deixava de esperar dos homens o que só podia receber de Deus. Enquanto isso, Raquel continuava estéril. A irmã amada, a preferida, agora era tomada por inveja e frustração. E a dor da esterilidade, somada à tensão entre as duas,
criava um ambiente de competição espiritual. Raquel chegou a dizer: "Dá-me filhos, senão morro." Gênesis capítulo 30, versículo 1. Jacó, desesperado, responde: "Acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu de ter filhos?" Essa frase, dita talvez em tom de frustração, carrega uma verdade profunda. Há dores que nem mesmo as pessoas mais próximas podem resolver. Raquel estava cercada de amor humano, mas vazia por dentro. Lia estava rejeitada pelo homem, mas sendo moldada por Deus. Duas mulheres, duas lutas. Mas somente uma começava a entender o que significa ser vista pelo céu. O choro de Lia não foi ouvido só uma vez. Deus permaneceu com ela. Continuou a vê-la. Continuou a orá-la. E, de maneira lenta, quase imperceptível, ele começou a transformar sua identidade. Lia, que começou a história como um peso para Jacó, se tornaria mais importante do que ela mesma jamais imaginaria. Judá não foi apenas um filho a mais. Foi um símbolo. A partir dele, Deus começava uma linha que não passaria por Raquel. Não passaria pela favorita. Nem pela escolhida do coração de Jacó. Passaria pela mulher rejeitada. Porque quando o mundo nos coloca à margem, Deus escreve histórias no centro. Lia nos ensina que não é preciso ser a mais bonita, a mais amada ou a mais desejada para ser usada por Deus. É preciso ser sincera. Chorar de verdade. E, mesmo na dor, continuar confiando. Esse é o tipo de fé que move o céu. Lia seguiu vivendo ao lado de Jacó. Dormindo na mesma tenda, criando filhos com ele, servindo sua casa, sendo parte da sua história. Mas não do seu coração. O tempo passava, os filhos cresciam, a casa se enchia de vozes e movimento, e mesmo assim, dentro dela, havia um espaço vazio que nunca era preenchido. Um espaço chamado amor. Jacó nunca disse que a odiava. Mas também nunca amou como amava Raquel. E isso, às vezes, dói mais do que o desprezo declarado. Lia era necessária, mas não desejada. Era mãe de muitos filhos, mas esposa sem romance. Era presença constante, mas sem brilho aos olhos do marido. E mesmo assim, ela ficou. Ficou quando poderia ter endurecido. Ficou quando poderia ter se revoltado. Ficou quando poderia ter se tornado amarga como tantas outras. Lia permaneceu. Não por fraqueza, mas por algo que só se aprende na escola da rejeição: resiliência. A vida não havia sido gentil com ela. Foi empurrada para um casamento que não escolheu, entrou em uma rivalidade que não pediu, viveu sob a sombra de uma irmã mais amada, e viu o homem com quem dividia o leito entregar o coração para outra. Mas algo dentro dela estava mudando. Lia já não era a mulher que buscava amor a cada filho. Ela havia descoberto que o reconhecimento que tanto desejava não viria dos olhos de Jacó, mas das mãos de Deus. O nascimento de Judá foi esse marco. Ali, pela primeira vez, Lia louvou, não por conquista, mas por fé. E isso não a tornou intocável, mas a tornou mais profunda. Sua dor não desapareceu, mas foi transformada. É aqui que entendemos o valor da maturidade espiritual de Lia. Enquanto Raquel ainda vivia entre extremos, da inveja à euforia, da humilhação à exaltação, Lia começou a viver num lugar mais estável, o lugar de quem já não espera tanto dos outros, porque aprendeu a esperar de Deus. Ela não se tornou insensível. Continuava sentindo. Continuava convivendo com o amor não correspondido. Mas agora, carregava um olhar diferente. Ela já não precisava de afirmação constante. A cada novo filho, seu foco se voltava mais para Deus do que para o marido. Essa transformação é silenciosa, mas visível. E, na Bíblia, isso sempre importa. Enquanto Raquel finalmente dá à luz José, seu primeiro filho biológico, e se torna novamente o centro da atenção de Jacó, Lia não reage com inveja. Não disputa. Não tenta se reafirmar. Não entra em guerra. Ela já havia entendido. O amor de Jacó era uma bênção que ela talvez jamais teria. Mas o amor de Deus era uma promessa que ela já possuía. Essa consciência mudou tudo. Lia foi mãe de 6 filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E também de Diná. Nenhuma outra esposa lhe deu tantos filhos. Ela foi quem mais contribuiu para a formação das tribos de Israel. De Levi sairiam os sacerdotes. De Judá, os reis. De seu ventre nasceriam liderança, autoridade e redenção. Tudo isso, da mulher que nunca foi escolhida.
Essa é a beleza escondida na história de Lia. O mundo escolheu Raquel. Jacó escolheu Raquel. Mas Deus escolheu Lia para ser o útero da linhagem messiânica. Foi através dela que viria Davi e, mais adiante, Jesus. O amor que Lia tanto buscou não veio. Mas o propósito veio. E ele veio com peso de eternidade. Quantas pessoas vivem assim hoje? Carregando o fardo de não serem amadas como gostariam? Esperando o reconhecimento de alguém que nunca vai enxergar quem realmente são? Quantos continuam mendigando atenção, afeto, palavras que talvez nunca sejam ditas? Lia nos ensina que, às vezes, o amor não vem. Mas isso não significa que você não seja amado. O amor que não chega da terra pode estar transbordando do céu, e você só precisa mudar a direção do seu olhar. Ela também nos mostra que a ausência de afeto humano não impede o agir de Deus. Muito pelo contrário, muitas vezes, é ali, no lugar da rejeição, que nascem os maiores propósitos. Lia passou grande parte da vida sendo segunda opção. Mas na genealogia de Jesus, ela aparece como linha principal. Deus não ignorou suas lágrimas. Não desprezou sua fidelidade. Não esqueceu sua dor. Ele a transformou em legado. E há algo ainda mais profundo. Quando Lia morreu, foi sepultada na caverna de Macela, o mesmo lugar onde estavam sepultados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. E onde Jacó também seria enterrado. Raquel, a mulher que ele mais amou, morreu no caminho e foi sepultada em outro lugar. Gênesis capítulo 35, versículo 19. No fim da vida, Jacó escolheu descansar ao lado de Lia. Talvez ele tenha entendido, tardiamente, quem realmente esteve com ele o tempo todo. Lia não teve um final de conto de fadas. Não houve reconciliação romântica, nem promessas de amor renovado. Jacó nunca a declarou como a mulher de sua vida. E mesmo assim, a vida de Lia terminou com honra, porque foi Deus quem a exaltou. Ela não governou. Não foi profetisa. Não realizou milagres visíveis. Mas gerou uma linhagem. E nas Escrituras, isso significa tudo. Lia foi a mãe de Levi, de quem vieram os sacerdotes, aqueles que serviriam no tabernáculo, ministrando diante da presença do Senhor. Mas, acima de tudo, foi a mãe de Judá. O quarto filho, fruto de um coração quebrantado que aprendeu a louvar mesmo sem ser amado. Foi a partir de Judá que Deus estabeleceu a linhagem real. De sua descendência veio Davi, o rei que conquistaria o coração de Deus. E muitos séculos depois, da mesma linhagem, nasceria Jesus Cristo, o Messias. Isso significa que o Salvador do mundo nasceu da mulher que o mundo rejeitou. Raquel, a preferida de Jacó, foi mãe de José e Benjamim, figuras importantes, amadas, memoráveis. Mas a linhagem do trono veio de Lia. A glória que ela nunca recebeu em vida, Deus guardou para a eternidade. Isso revela um princípio divino poderoso. Deus não recompensa como os homens recompensam. O mundo valoriza beleza, prestígio, favoritismo. Deus valoriza fidelidade, constância e lágrimas não vistas. Lia não precisou gritar para ser ouvida. Ela apenas continuou caminhando. Continuou sendo mãe. Continuou orando. Continuou vivendo com dignidade. E sua recompensa foi silenciosa, mas eterna. Muitas pessoas vivem na sombra de outros. Vivem comparando sua história com a de alguém mais bonito, mais bem-sucedido, mais celebrado. Mas a história de Lia é um lembrete vivo de que a sombra não anula a luz de Deus. Na genealogia de Jesus descrita em Mateus capítulo 1, não lemos o nome de Raquel. Lemos o nome de Judá. E por trás de Judá, estava Lia. Ela viveu desprezada, mas morreu honrada. Viveu ignorada, mas foi lembrada pelas gerações. Viveu como segunda opção, mas foi primeira escolha do céu para cumprir uma das maiores promessas de redenção da história da humanidade. E há um detalhe final que não pode ser esquecido. Quando Jacó estava para morrer, já velho e cansado, reuniu seus filhos para abençoá-los. E deixou um desejo registrado, que, quando morresse, fosse sepultado ao lado dos patriarcas, e ao lado de Lia, Gênesis capítulo 49, versículo 31. Essa decisão diz muito. Não apenas sobre Jacó, mas sobre o plano de Deus. Porque Jacó não pediu para ser sepultado com Raquel. Ele escolheu descansar com Lia. A mulher que ele nunca valorizou como deveria, mas que esteve com ele até o fim.
Deus havia honrado Lia não apenas com filhos, mas com herança. Não apenas com descendência, mas com eternidade. E assim termina a história da mulher que nunca foi escolhida, mas que foi vista, amada e exaltada por Deus. Quantos hoje vivem como Lia? Sentem-se invisíveis, trocados, ignorados? Quantos seguem caminhando em silêncio, cumprindo seus deveres, cuidando dos filhos, servindo os outros, e ainda assim, nunca recebem o reconhecimento que esperam? A história de Lia é para você. Porque Deus vê. Deus escuta. Deus lembra. E, no tempo certo, Deus honra.